Olá, tudo bem? Eu sou Ana Estepan, auditora fiscal federal agropecuária da coordenação do SUAS. Hoje estou aqui para ajudar você a entender um pouco melhor o que é e como funciona o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, mais conhecido como SUASA. Antes de continuarmos vendo como o CISB funciona, é importante observar que quando citarmos os estados, o Distrito Federal também estará incluído. Em relação aos municípios, esses também podem ser representados através de seus consórcios públicos. Algumas regras relativas ao comércio de produtos de origem animal, específicas dos consórcios públicos de municípios e dos produtos com selo arte, serão tratadas no próximo vídeo. Como vimos, o SUASA foi criado para organizar as atividades da política pública que regula o setor agropecuário, ou seja, a defesa agropecuária, que é um dos instrumentos da política agrícola brasileira. Em razão da complexidade das ações que devem ser desenvolvidas, dentro do SUASA foram criados mais 4 sistemas, os CISBs. No vídeo 1, vimos que o CISB tem a responsabilidade de assegurar que os procedimentos e a organização da inspeção e da fiscalização de produtos e insumos agropecuários se façam por métodos universalizados. Estes devem ser aplicados de forma equivalente em todos os estabelecimentos inspecionados no país para evitar a concorrência desleal. O Ministério da Agricultura coordena as ações e busca a harmonização das legislações e dos procedimentos adotados pelos serviços federal, estaduais e municipais. Estas ações visam disponibilizar aos consumidores alimentos seguros, com qualidade e com a identidade estabelecidas pelo poder público. É por isso que o CISB tem como uma das principais premissas a busca pela equivalência entre os serviços executados pelos diversos entes federativos. Mas afinal, o que é equivalência? De acordo com o decreto do SUASA, considera-se equivalência de serviços de inspeção o estado no qual as medidas de inspeção higiênico-sanitária e tecnológica aplicadas por diferentes serviços permitem alcançar os mesmos objetivos de inspeção, fiscalização, inocuidade e qualidade dos produtos. Caso estados e municípios façam a adequação dos seus processos e procedimentos de inspeção, buscando a equivalência com o serviço federal executado pelo Ministério da Agricultura, podem aderir aos sistemas do SUAS. A adesão ao CISB é voluntária e, para que seja possível, é necessário que os serviços cumpram determinados requisitos de natureza técnico-administrativa e operacional, estabelecidos no decreto do SUASA e nas instruções normativas editadas pelo Ministério da Agricultura para cada um dos sistemas. No entanto, os estados e municípios que não aderirem ao CISB terão suas inspeções e fiscalizações de produtos e insumos agropecuários reconhecidas apenas no âmbito de sua jurisdição. Agora vamos conhecer um pouco mais como é a distribuição de competências relacionadas ao CISB entre os entes federativos. A distribuição das competências em relação à execução das atividades de cada um dos CISB é variável. O decreto do SUASA estabelece que as atividades de inspeção de produtos de origem animal e vegetal relacionadas ao CISB-POA e ao CISB-POV podem ser executadas, além da União, por estados e municípios. Já as atividades de inspeção e fiscalização de insumos agropecuários relacionadas ao CISB-PEC e ao CISB-AGRI não incluem os municípios. Existe também uma variação de acordo com as determinações contidas nas legislações específicas de cada área de atuação, em cada um dos sistemas. Por exemplo,
A Lei 1283 de 1950, conhecida como a Lei da Inspeção de Produtos de Origem Animal, traz de forma detalhada a competência de cada ente federativo, isto é, a União, através do Ministério da Agricultura, inspeciona os estabelecimentos que realizam o comércio internacional e interestadual de produtos. Os estados têm a competência de inspecionar os estabelecimentos que realizam o comércio intermunicipal. Já os municípios, aqueles que fazem o comércio local dentro da sua área de jurisdição. Por outro lado, a Lei 7.678 de 1988, conhecida como a Lei do Vinho, estabelece competências apenas para a União, através do Ministério da Agricultura, e permite que algumas atividades sejam delegadas aos órgãos estaduais. Observe que nesta área não há previsão de atuação dos municípios. Já a Lei 8.918 de 1994, conhecida como Lei de Bebidas, estabelece as competências do Ministério da Agricultura e permite que algumas atividades sejam delegadas aos órgãos estaduais e municipais. Como vimos até agora, as atividades que são desenvolvidas por cada ente federativo dependem de cada CISB e, dentro desses, do que é estabelecido nas diversas legislações que tratam das atividades da defesa agropecuária. Vocês perceberam que algumas legislações permitem a delegação de atividades do Ministério da Agricultura para órgãos estaduais e municipais? Afinal, o que é delegação de competência? Para que serve e qual sua relação com o CISB? É o que vamos ver agora. A descentralização administrativa e a execução de programas federais de caráter local através da delegação de competência são princípios fundamentais da administração pública federal. A delegação é utilizada como instrumento de descentralização, visando assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou aos problemas a serem resolvidos. Neste contexto, a Lei de Política Agrícola também estabelece como um de seus objetivos a promoção da descentralização dos serviços públicos. A ideia é complementar as ações com estados e municípios, cabendo a estes assumir suas responsabilidades na execução da política, adequando os diversos instrumentos às suas necessidades e realidades. A delegação de competência depende de uma norma que autorize, tem caráter facultativo e transitório e se apoia em razões de oportunidade, conveniência e na capacidade do delegado de exercer de forma satisfatória as atribuições conferidas. Para ser efetivada, é necessário um ato da autoridade delegante indicando a autoridade delegada e as atribuições objetos da delegação. É importante notar que a delegação de competência não envolve a perda dos poderes do delegante, pois a competência é irrenunciável. Muito bem. Até agora, já vimos que a delegação de competência é um instrumento de descentralização administrativa e que algumas legislações da defesa agropecuária estabelecem quais atividades podem ser delegadas para determinados entes. Mas como tudo isso se relaciona com o CISB? Na verdade, a adesão ao CISB do SUASA pelos entes é um instrumento de delegação de competência específico para algumas das atividades da defesa agropecuária. Vamos relembrar a divisão de competência entre os entes federativos relacionadas à inspeção de produtos de origem animal. A competência de inspecionar os estabelecimentos que praticam o comércio interestadual de produtos é do Ministério da Agricultura. No entanto, se os serviços de inspeção estaduais e municipais cumprirem determinados requisitos e forem considerados como equivalentes pelo Ministério, estarão habilitados a aderir ao CISB-POA.
Nesse caso, os estabelecimentos por eles inspecionados poderão comercializar seus produtos em todo o território nacional, da mesma forma como acontece com aqueles que são inspecionados pelo Serviço Federal. Então, quando o ente solicita ao Ministério da Agricultura a adesão ao CISB, está, na verdade, requerendo a delegação de competência de alguma de suas atividades. Os requisitos estabelecidos para o reconhecimento da equivalência dos serviços estaduais e municipais por parte do Ministério da Agricultura é uma forma de verificação da capacidade do ente de exercer satisfatoriamente as atribuições que lhe serão conferidas. Além da inspeção de produtos de origem animal que compõem o CISB-POA, vejamos quais são as outras atividades que podem ser delegadas pelo Ministério da Agricultura através da adesão aos CISBs. Ao CISB-POV, podem ser delegadas a estados, municípios e seus consórcios públicos a inspeção de bebidas. Já a inspeção de vinhos e seus derivados e a fiscalização da classificação de produtos de origem vegetal podem ser delegadas somente para os estados. No CISB-PEC, podem ser delegadas aos estados a fiscalização do comércio de produtos de uso veterinário, do uso e do comércio de produtos destinados à alimentação animal, além da fiscalização dos estabelecimentos que comercializam semi-embriões ou prestam serviço de reprodução animal. No CISB-AGRI, a delegação só pode ser efetuada para estados. As atividades abrangem a fiscalização do comércio e do uso de fertilizantes e a fiscalização sobre pessoas físicas e jurídicas em todas as etapas de produção de sementes e mudas. É claro que, como um sistema, o CISB do SUASA é muito mais do que uma ferramenta de delegação, pois fornece ao Ministério da Agricultura outros meios capazes de organizar a inspeção industrial e sanitária de produtos e insumos agropecuários, de maneira que esses procedimentos sejam executados por métodos universais e aplicados de forma equitativa em todos os estabelecimentos. Então, entenderam como funciona o SUASA? Entenderam sua importância para consumidores, empresários e produtores? Se você ainda tem dúvidas, mande suas perguntas através dos canais que estão aparecendo aqui na sua tela. Teremos prazer em responder. Até breve!